gostaria de saudar os amados irmãos, toda a igreja do Senhor Jesus, com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos usufruir um momento desse tempo para nós testificarmos um pouco do poder de Deus, daquilo que Deus realizou na minha vida, nessa carreira da fé. Então, quero agradecer aqui a oportunidade que me é oferecida. Nosso bispo Samuel nos convidou para dar um testemunho, isso visando a edificação da fé dos irmãos e daqueles que posteriormente desejarem ouvir, possam alcançar a fé para a salvação a qual eu alcancei em Cristo Jesus, né? Então eu vou iniciar meu testemunho lendo apenas 2 versículos da palavra de Deus, para a gente iniciar aqui e narrar um pouquinho daquilo que Deus fez na minha vida, né? Então a Bíblia diz em Isaías 43, verso 10 o seguinte: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Glória a Deus por isso, né? Então eu quero começar narrando para os irmãos, para a igreja. Meu nome é Aloysio Armando Gomes, eu sou nascido da cidade de Guaratinguetá, residi na mesma até os meus 12 anos de idade, e onde veio a mudança, com a separação de meus pais, no ano de 1972, após a separação de meus pais, a minha mãe veio residir na cidade de Lorena. Eu morei aqui no bairro da Capelinha há algum tempo, e essa infância minha ficou nessa mediação aqui, no bairro da Capelinha. E eu ainda com uns 12, 13 anos, de 13 para 14, nessa faixa, eu, por curiosidade, entrei na esquina da minha residência, da minha casa, na esquina, havia ali um centro espírita. E eu, moleque, novo, curiosidade, entrei para ver como é que era, como é que funcionava o negócio. E a partir dali eu fiquei muito encantado, coração de menino, de moleque, fiquei encantado com a visão das coisas que ali eu pude notar. Pessoal de branco, tinha umas moças com um saião bonito, uns colarzão bacana, e o rapaz que era então o chefe do terreiro, uns colarzão, uns penachão de índio na cabeça, e eu achei aquilo interessante. E sentei no meu coração de um dia ser igual aquele moço. E daí por diante eu fui. Comecei até a brincar com o fato, porque eu queria ser como ele, queria ser um chefe de terreiro. E eu começava a brincar com os coleguinhas, de pegar espírito, de ser chefe de terreiro. Só que isso foi crescendo dentro de mim, e eu comecei depois a levar a coisa mais séria, a ponto de me ingressar mesmo nessa carreira aí. Eu fiquei mais ou menos 9 anos sendo levado e assistido pela minha mãe. Comecei também a me envolver mais profundamente, fazendo alguns trabalhos na minha própria residência, na minha própria casa. E aí eu fui desenvolvendo essas coisas na minha vida. Só que o vazio que a gente traz no coração é tão grande que religião, conceitos, preceitos, valores que são humanos não preenchem o coração da gente. E o tempo foi passando, foi passando na vida. E por fim eu fiquei um pouco já também desiludido, porque eu me envolvi com uma moça e meu coração se inclinou muito para ela. E como eu estava nesse meio, eu recorri ao Espiritismo para poder unir, no caso, a minha pessoa com ela. E por fim eu fui decepcionado, porque quando eu esperava que eu ia conseguir o meu objetivo, a notícia veio que ela estava casando com outro. E eu também fiquei decepcionado com esse negócio de espiritismo. E aí eu fui me afastando aos poucos, e por fim também eu comecei a me envolver com o alcoolismo. Comecei a beber, comecei a me embriagar, aí comecei nos carnavais da vida. Um amigo veio e me apresentou
numa época de carnaval, um cigarro de maconha e eu fui experimentar, comecei a me envolver também com as drogas, com alguns excessos de comprimidos, eu comecei a tomar também. E aí foi assim até os meus 25 anos de idade. Decepção, em cima de decepção, não parava em emprego, sempre quando eu planejava alguma coisa, eu acabava sendo despedido do emprego, isso foi gerando também uma certa desilusão, e com isso o tempo foi passando também, foi passando o tempo, eu arrumei uma moça na época também, fiquei com ela um bom tempo, queria casar e as coisas não davam certo, e eu fiquei realmente decepcionado na vida. E nisso envolvendo cada vez mais com as drogas, com o alcoolismo, me embriagando quase todos os dias. Até que um dia sucedeu que um colega, ele trabalhava com a Elma Chips, na época, alguém deve se lembrar, ele tinha aquela Kombi amarela da Elma Chips, e ele havia conhecido, então, uma pessoa, hoje o atual nosso Bispo Ivan, ele havia conhecido, tinha ido à sua casa, e presenciado algumas orações, e um dia ele me convidou, falou: Luiz, você não quer ir na casa do amigo? Conheci uma pessoa muito bacana, faz umas orações, eu tenho me sentido bem, você não quer ir conhecer, não quer que eu te leve lá? Eu falei: vamos lá. Pensava eu, né, no meu coração, pior que eu estou, acho que eu não posso ficar. Foi o melhor convite que eu recebi da minha vida. Fui, comecei a frequentar a casa do nosso hoje atual Bispo Ivan, na época era pastor. Era uma alegria tremenda, eu nunca tinha sentido uma alegria tal, e eu comecei a frequentar realmente os trabalhos de oração, os cultos de oração, muito jovem, né? Ali ficava até a madrugada, a irmã Maria Alice fazia uns cafés para nós lá, e a gente ficava junto, era uma felicidade, uma coisa tremenda de Deus. E certo dia eu fui convidado para participar da oração do monte, aí eu fomos também fazer oração no monte. Isso já no meado do ano de 84 para frente. Aí eu fui participar da oração do monte, igreja. E eu estou lá no monte, os irmãos tudo de mão dada, orando, né? Uns orando em língua, outros falando, alegre, tudo, e eu meio que marinheiro de primeira viagem, não entendendo muita coisa. Mas de repente, eu estou lá em pé, de mão dada, foi me subindo um calor dos pés para cima, assim. E eu fiquei quieto, vindo aquele calor subindo, eu fiquei quieto. Aleluia. Aí aquele calor foi subindo, chegou na região do peito do meu coração assim, que derreteu como uma manteiga. Alguém já deve ter percebido, se conhece aquela manteiga que você compra tablete, ela fica dura no congelador, na geladeira. E depois de um tempo que você deixa fora, ela vai amolecendo, ela vai derretendo. E assim foi que aconteceu dentro de mim. E a oração acabou tudo, e nós fomos descendo do monte. Outra coisa que eu reparei também foi quando eu desci do monte. Eu estava leve como uma pluma, se soprasse, eu acho que eu descia voando daquele monte. Tamanha foi a experiência ali, foi maravilhoso demais. E até hoje, pela misericórdia de Deus, eu estou aí na fé, estou aí buscando servir a Deus, dedicando ao máximo que a gente pode a obra de Deus, e assim Deus foi trabalhando na minha vida. Quero deixar um testemunho maravilhoso rapidamente também em relação da minha mãe. Minha mãe a princípio foi muito contra a minha fé, porque ela tinha em mim um líder espiritualista do lar, da minha casa, e quando eu aceitei Jesus eu abri mão de tudo isso, e ela ficou realmente chateada com isso, e eu sofri algumas perseguições, mas perseverei. E na carreira missionária, depois de 4 anos orando pela minha mãe, o nosso Deus, tão maravilhoso que Ele deu graça de eu mesmo batizar minha mãe no Ministério Promessa de Jesus. Então, minha amada igreja, quem puder ouvir esse testemunho, olha, se você está precisando realmente, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e realmente Ele tudo fará por nós. Ele fará por você como fez na minha vida, Ele pode fazer na sua. Você precisa de libertação das drogas, do alcoolismo, sabe, da desilusão da vida, da juventude. Venha para Jesus.
que Ele pode, com certeza, fazer maravilha também na sua vida, como fez na minha e está fazendo até o dia de hoje. Tá? Fica esse testemunho para você possa ouvir, se inclinar o seu coração e confiar, porque aquele que iniciou a obra na minha vida e pode iniciar na sua, Ele é poderoso para ir com você, como está comigo até o fim. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Agradeço a oportunidade, agradeço a Deus pelo Ministério Promessa de Jesus, do qual hoje nós somos membros e fazemos parte dessa obra maravilhosa que Deus confiou na nossa mão para fazer e divulgar a salvação pela fé no seu Filho Jesus Cristo. Que Deus abençoe, fique com Deus na paz do Senhor Jesus Cristo.